Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Esdras, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Univasf, sou membro da comissão científica da nona edição da Semana Acadêmica de Biologia da Univasf. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dos inscritos, colaboradores e palestrantes, e também dizer que é uma honra participar da organização de um evento tão grande. Bom, eu gostaria de comunicar que o link para a presença será disponibilizado no chat aqui no YouTube e também que se tiver alguma pergunta ao longo da atividade de hoje, pode mandar nos comentários, que ao final eu vou estar lendo. Então, dando continuidade às atividades do evento, agora nós vamos ter a nossa primeira palestra, sendo ela intitulada Biodiversidade da Funga no Extremo Sul da Bahia, que será ministrada pelo professor doutor Jorge Luiz Fortuna, que, em nome de todos os organizadores do evento, eu gostaria de agradecer ao professor por ter aceitado o nosso convite e também por se disponibilizar a ministrar essa palestra para nós. Bom, eu irei ler um breve resumo sobre o professor e, em seguida, passo a palavra para ele. O professor Dr. Jorge Fortuna, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Fluminense, UFF, tem graduação em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Medicina Veterinária na área de Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal pela Universidade Federal de Fluminense, doutor em Higiene e Processamento de Produtos de Origem Animal na Universidade Federal de Fluminense e atualmente é professor adjunto da área de Microbiologia do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, Campus 10, Teixeira de Freitas. Além de ser coordenador do projeto Fungos Extremos, identificação de macro e microfungos da Mata Atlântica do extremo do sul da Bahia. Caso eu tenha cometido algum equívoco na leitura, pode corrigir, tá certo? Professor Jorge, pode começar a sua apresentação. Obrigado. Não, foi tranquilo. Legal pra caramba. Parabéns aí. Eu vou postar, então, aqui o meu slide. Aí eu peço depois que você dê um ok. Tá bom? Certo, professor. Então, foi? Esdras? Compartilhou? Sendo aqui, professor. Tá me ouvindo? Estou sim, fala. Tá aparecendo. Projeto Fungos Extremos. Ok, então. Biodiversidade de fungos no extremo sul da Bahia. Tá aparecendo. Beleza. Aqui. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Ele já foi apresentado, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente encontra de fungos aqui no extremo sul da Bahia. Antes de mais nada, a gente tem que apresentar o que é o extremo sul da Bahia, né? Onde a gente se localiza. Então, esse campus daqui é o chamado Campus 10, fica no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, que faz parte também aqui do extremo sul, a Costa das Baleias. Então, pega aqui o extremo sul desde Porto Seguro até Mucuri. Então, nós temos aqui a Costa do Descobrimentos e a Costa das Baleias. Então, quando puderem, quando tudo tiver acabado, né, vocês podem vir fazer uma visita aqui e serão muito bem-vindos. Bom, já foi apresentado o local de estudo, né, o extremo sul da Bahia. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho do nosso projeto. Nosso projeto teve início final de 2014, início de 2015. Foram 4 alunas do curso de Ciências Biológicas me procuraram para fazer algum tipo de trabalho sobre fungos. Elas faziam parte, na verdade, de um outro projeto maior, o projeto Guarda-Chuva, que era análise de espécies arbóreas em um fragmento de Mata Atlântica, aqui da nossa região, o extremo sul todo do bioma é Mata Atlântica, e esse fragmento de Mata Atlântica ele fica próximo de um programa arboreto,
que é uma base de conservação e recuperação da diversidade florestal da nossa região. Bom, quando elas começaram a ir esse projeto, né, de pesquisa e identificação de espécies arbóreas, elas começaram a reparar a presença de vários macrofungos. Ficaram curiosas e ficaram também encantadas e me procuraram para a gente tentar fazer algum tipo de pesquisa com estes fungos. Também, lógico que eu me encantei, eles são apaixonantes, né? E a gente, então, dividiu as 4 em 2 subprojetos, e esses subprojetos também foram colocados como iniciação científica. Então, nós temos aqui a Bianca e a Michele, ficaram com a parte de identificação de macrofungos, e aqui a Jéssica e a Érica ficaram com a parte de identificação de microfungos encontrados no substrato da serrapilheira. Então, nós aqui fazendo já as coletas. Então, essa aqui, essa área demarcada em amarelo, é a área do fragmento de Mata Atlântica próximo à base do programa Arboreto. Aqui, não sei se dá para ver, passa a BR-101, aqui bem do extremo sul da Bahia. É uma área até próxima do centro da cidade, né? Aqui a gente ainda encontra bastante fragmentos de Mata Atlântica. Você pode ver também que dentro desse fragmento passa um recurso hídrico, né? Passa um pequeno riacho por dentro dele. Então, aqui que foi o nosso primeiro local de pesquisa do nosso projeto Fungos Extremos. Ele recebeu esse nome de fungos extremos não porque a gente faz pesquisa com fungos extremófilos, que aí é uma outra coisa, mas o extremos é em homenagem ao extremo sul. Então, é uma questão mesmo de identidade. E aqui também são outros locais que depois a gente começou a aumentar esse leque de pesquisa, né? Outros alunos e alunas entraram também para o nosso projeto. Esse aqui foi um projeto que depois eu vou apresentar aqui, foi de identificação de fungos em bromélias, e esse aqui foi o nosso último projeto, que foi identificação de fungos em manguezal. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Tá? E também, como identidade visual, né, a gente começou a dar início às pesquisas, aos projetos, iniciação científica, TCC, trabalho em congresso, e com isso os alunos e alunas começaram a se empolgar, começaram a vir a procurar mais trabalho sobre isso, né? E a gente, em 2019, resolveu montar, então, um projeto com identidade visual. Então, o projeto chama-se Fungos Extremos, né? Então, ele tem a função principal de identificação de macro e microfungos aqui na nossa região do extremo sul da Bahia, e, além disso, tem outros subprojetos na área de ensino, divulgação científica, formação de jogos, etc. Então, essa imagem nossa é de um fungo, de um macrofungo, o Marasmus amazônicos, que é uma espécie tanto encontrada na Amazônia, é lógico, né, pelo seu nome, como também foi encontrado aqui e é encontrado também na Mata Atlântica. O marasmo é um gênero que tem vários tipos, né? Tem várias cores, e essa cor, esse marasmo amazônico, chama muito atenção. Ele é pequeno, tem 5 centímetros no máximo, né? Mas ele chama a atenção pela sua beleza. Ele parece um céu estrelado, né? Então ele tem uma cor meio arroxeada e essas pintinhas são de creme a amarelo. Então ele realmente é um fungo muito bonito. E foi o nosso xodó, e por isso também foi criado como o nosso símbolo. Então, esse projeto ele não atende somente à pesquisa, né? Ele também atende ao ensino. Então, através de espécies que já foram identificadas, ou através de subprojetos dentro do nosso projeto, são também montadas as nossas aulas teóricas e as nossas aulas práticas para o curso de Ciências Biológicas.
Entra também, logicamente, esse projeto na pesquisa, né? Tanto como projetos em iniciação científica, trabalhos de TCC, tanto da graduação quanto da especialização. E na extensão, nós frequentemente fazemos cursos, fazemos oficinas e palestras também, tanto para escolas que vêm ao nosso campus, como também indo para o local para esses eventos. Então, a gente consegue, né, é, juntar esse tripé do ensino, pesquisa e extensão em nosso projeto. Então, isso aqui são umas fotos de alguns fungos que a gente já identificou aqui na nossa região. Então, a gente vê que tem fungo de vários formatos, vários tamanhos e várias cores. Ok? Então, aqui nós temos os macrofungos e aqui também os belíssimos microfungos. Então, nós temos já um grande número de espécies identificadas na nossa região. O quanto isso é importante? Quando a gente, lá em 2014 e 2015, a gente começou a fazer pesquisa de referências de artigos científicos, referências de trabalhos científicos, sobre identidade e sobre identificação de fungos aqui na região do extremo sul da Bahia, nós não encontramos nenhum artigo, nenhum trabalho sobre fungos nesta região. Então, a gente encontrava trabalhos aqui na Bahia, muitos trabalhos sobre cerrado, caatinga, né? Sul da Bahia, a UESC, com a CEPLAC, tem várias pesquisas de fungos na nossa Bahia, aqui na região sul, principalmente, né? Mas o principal trabalho que existe na Bahia é do semiárido. Então, a gente viu que aqui havia um hiato de informação sobre fungos no extremo sul da Bahia. Foi uma surpresa grande para a gente e, ao mesmo tempo, a gente se sentiu feliz, né, de também estar sendo um dos pioneiros a fazer publicação, a mostrar, né, para os nossos pares a existência também de vários macros e microfungos aqui na nossa região. Então, aqui só umas fotos, aqui é a foto nossa no manguezal, aqui da nossa região, aqui quando a gente vai para a coleta, né? Aqui coleta nas bromélias. Então, as saídas de campo realmente são muito legais. É interessante isso, que às vezes a gente tem vários perfis diferentes de alunos e alunas, né? Então, nós temos, às vezes, aluno que gosta mais de bancada e temos alunos e alunas que gostam mais de saída de campo. Quem trabalha com fungos ambientais é legal, porque você tanto tem a parte de saída de campo, como também tem a parte de bancada. Então, a gente consegue agradar, de certa forma, a todos. Então, o nosso primeiro trabalho foi da Michele e da Bianca. Esse trabalho foi apresentado no simpósio da Unesp em Rio Claro. Lá em Rio Claro tem um simpósio que, frequentemente, é um simpósio sobre fungos ambientais também, né? E a gente levou esse trabalho com uma parte do que já estava sendo identificado no nosso laboratório. E foi bacana que esse trabalho, mesmo sendo um simpósio, ele tinha que ser apresentado no formato de artigo completo e os anais era dentro de uma revista, da revista Ciência, Tecnologia e Ambiente. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho científico, com alguns fungos já identificados, né, e alguns ainda com somente gênero. Então, aqui a gente vê uma diversidade enorme, né, de gêneros, de formas, cores. Então, a biodiversidade da funga, ela é belíssima. Vale a pena. E, geralmente, quem começa a estudar os fungos se apaixona facilmente. Então, aqui vocês estão vendo aqui o marasmos, numa foto no seu habitat. Então, ele não é um fungo solitário, ele é um fungo
que cresce, né, com outros juntos, com outros indivíduos juntos. E aqui também nós temos um outro fungo que, na época, a gente só tinha identificado o gênero, que é esse cara aqui, a clavolina, né? E a clavolina também é um fungo belíssimo, parece um coral, ele é rosa, muito bonito, tanto que ele entrou também como símbolo do nosso laboratório de fungos. Então temos aqui um macrofungo, que é a clavolina, e temos aqui um microfungo, que é um penicílio. Esse trabalho, fosse num trabalho que saiu como artigo científico, as ordens dos artigos científicos nem sempre são as ordens do trabalho final de curso, né? Que aí depende da revista. A Lohane foi a quinta a entrar no nosso grupo, e ela também se encantou com o projeto de identificação de fungos. E foi interessante que, como já estava fechado o projeto no fragmento da Mata Atlântica, a gente reparou que no nosso campus tem uma parte ambiental, né? E em tempos, de acordo com o clima, de acordo com a chuva, aparecem macrofungos. Aí a gente combinou, então, que o trabalho dela de conclusão de curso seria a identificação de macrofungos no nosso campus. Para nossa enorme surpresa, a gente passeando para o nosso campus, próximo à passarela de passagem do nosso campus, tinha um grupo de fungos. A gente fez a coleta desse fungo e depois a gente, na identificação desses fungos e na pesquisa de referências, a gente viu que essa espécie nunca havia sido identificada, registrada no Nordeste do Brasil. É o Diodorossum fallax. O interessante é que essa espécie ele tem uma característica de crescer mais facilmente em regiões frias, com temperatura baixa. Ele é originário, né, o seu gênero, no norte da Europa, Islândia, Escandinávia, e ele aparece até no sul do Brasil, porque são regiões frias. Para nossa surpresa, apareceu aqui. Foi alguns momentos onde a temperatura aqui da nossa região ficou com a média de 12, 13 graus Celsius. Então, para a Baiana é uma temperatura muito fria, realmente. E ele surge, né? Aparece. Ele é um ascomicota. A maioria do que a gente encontrou aqui no extremo sul são de basidiomicotas, mas esse é uma bela exceção, que é um ascomicota. Então, aqui é o nosso campus, né? Ele não fica no centro da cidade, ele fica em um bairro periférico, nosso campus. Então, ele tem áreas verdes, né? Tem áreas ambientais ainda. E aqui você vê, tem uma passarela aqui, ó, tá vendo aqui? Tem a plaquinha da UNEB, né? Aqui fica o mastro das bandeiras. Aqui é a passarela que leva para algumas salas. Então, nessa passarela aqui, que apareceram indivíduos dessa espécie. Então, aí foi o momento de coleta, a gente mede o indivíduo, tira foto, geralmente com uma régua, né, para comparar depois tamanho, coleta alguns indivíduos e leva para o laboratório para começar o processo de identificação. Então, vou passar um vídeo aqui rapidamente, um vídeo aqui para vocês entenderem, verem ele assim ao vivo. Cadê? Aqui.
Bom, então, eu até falo no vídeo, eu não sei se o som saiu ou não, ali foi o terceiro ano seguido que ele aparece no mesmo local. Então, ele apareceu em 2017, entre maio e junho de 2017, que são os meses mais frios aqui na nossa região. Depois apareceu na mesma época, em 2018, e na mesma época, em 2019. O ano passado, ele não apareceu. Esse ano, mesmo tendo aqui alguns dias com temperatura bem baixa, também entre 12 e 13 graus, ele não apareceu. Então, como todo fungo, né, geralmente é efêmero, mas já tem 2 anos que ele não aparece. Então, esse foi uma retirada, né, foi um artigo retirado de um trabalho maior, que foi a identificação dos macrofungos encontrados no campus 10, aqui da nossa UNEB. Então, também encontramos várias espécies de macrofungos, a maioria identificada. Aí, os nossos fungos aqui do campus. Bom, aí aquele trabalho da Michele e da Bianca, que lá no simpósio, né, foi apenas o início, aqui já o trabalho completo, depois do TCC, onde todos os fungos que a gente conseguiu identificar foram colocados dentro desse trabalho. Então, foram bastante fungos encontrados e bastante fungos identificados. As imagens são muito bonitas, né? As fotos de fundo geralmente são muito bonitas. Mas também que eu sou suspeito para falar isso. Bem, e dentro dessa proposta desse TCC, tinha também como objetivo montar um pequeno manual, um pequeno guia de macrofungos de Mata Atlântica do extremo sul da Bahia. Depois, no final da nossa palestra, né, vai ter lá o meu e-mail. Quem quiser todo esse material que eu estou falando aqui, desde os artigos, como também esse guia, pode mandar um e-mail para mim depois que eu envio sem nenhum problema. Tá? Então, a gente também montou esse guia de macrofungos, foi com a ajuda do Ministério Público da Bahia. Então, esse material não pode ser vendido, ele pode ser doado à vontade. Então, nós temos tanto a parte física dele, como também em PDF. Aqui ele tem, né? Ele traz a foto do fungo, traz o nome da espécie, a classificação, as características dele. Aqui, mais uma vez, o nosso amigo marasmos amazônicos. Muito bem. A outra dupla que ficou com o fragmento da Mata Atlântica, que foi a Érica e a Jéssica, né? Terminaram o seu TCC também com esse tema, microfungos de substratos, né, da serrapilheira, de um fragmento da Mata Atlântica, onde elas identificaram, então, esses microfungos. Então, aí, tanto foto de macrofundo quanto de microfungos, geralmente são imagens bastante diversas. Os formatos são bem diversos. Foi legal esse trabalho que a gente viu que no substrato, né, da serrapilheira, geralmente todo esse material surge fungos, você consegue perceber a presença desses microfungos, mas os materiais que mais continham, que a gente mais identificou fungos, foram nas folhas e depois galhos. Aqui nós também fizemos um cálculo de constância dos microfungos identificados, e 2 gêneros foram os mais encontrados, o Dinemasporium e o Menisporopsis. Também no fragmento de Mata Atlântica, como eu disse antes, tinha um recurso hídrico. Depois que as 4 começaram a fazer esse trabalho, vem a Aline e também pede, sugere algum tipo de trabalho com fungos naquele mesmo fragmento. A gente pensou junto e a gente pensou, então, de fazer uma pesquisa dos substratos submersos nesse recurso hídrico.
Então, eles pegavam os substratos submersos no recurso hídrico e faziam o processo de isolamento de microfungos desses substratos até a sua identificação. Então, aí nós temos os principais fungos encontrados, foram esses. A gente não encontrou muita variedade, né? Então, teve 4 gêneros diferentes, onde Tositella e Volutella ciliata foram os que mais tinham constância. Aqui nós temos a classificação, como eu falei, né? 4 gêneros apenas que foram encontrados. E aqui, onde mais foram encontrados os microfungos foram em folhas. Em galhos, apenas 1. Então, mais algumas imagens desses fungos identificados. Bom, aí veio outros trabalhos fora desse fragmento. A gente começou a trabalhar no outro fragmento de Mata Atlântica, de uma fazenda também aqui na cidade, na região rural da cidade, ainda existe bastante fazendas, e dentro de uma fazenda tem um grande fragmento de Mata Atlântica. E a gente, então, pensou, né, numa coisa diferente e lembrou que bromélias tem aquele tanque que acumula água, né? As espécies maiores de bromélia têm um tanque chamado de fitotelma que acumula água. Então, a gente pensou identificação de microfungos naquela água do fitotelma e também identificação de microfungos endofíticos e epifíticos das folhas das bromélias. Então, a gente foi nesse fragmento, a Emana ficou com a identificação de microfungos na água. As fotos são fantásticas, né? Então, esse trabalho dela teve 2 objetivos diferentes. Então, aqui nós temos as 2 espécies que trabalhamos, que foi a Vrisia procera, é uma espécie que a folha é um pouco menor, o fitotelma acumula menos água, e Eckmia alba, as folhas são maiores, é uma espécie bem maior, e o fitotelma acumula mais água. O interessante é que mesmo a espécie que acumula menos água foi a espécie que teve maior número de formadores de colônia de fungos. Então, nas placas, onde mais crescia fungos, era na água que vinha da Vrisia procera. Tá bom? Aí está um gráfico mostrando, né, a média de unidades formadoras de colônia de fungos da Vrisia procera era maior do que a média da Eckmia alba. Porém, em matéria de riqueza de espécies, a Eckmia alba apareceu um pouco mais de espécies identificadas do que na Vrisia procera. Então, nós temos um número grande de colônias na Vrisia, mas um maior número de espécies na Eckmia. Aqui nós temos também um trabalho da parte de ecologia, né? Então, a gente aproveitou que tinha espécies diferentes sendo trabalhadas, então a gente fez algumas análises ecológicas, né? Como diversidade, similaridade. Então, a similaridade entre uma bromélia e outra não foi tão grande. E aqui em questão de constância, né? O que mais apareceu foi o penicílio simplicíssimo, apareceu bastante vezes, toda vez que a gente ia fazer coleta, sempre aparecia o penicílio simplicíssimo, e colônias leveduriformes. Porém, a gente não conseguiu fazer identificação de leveduras. A gente está muito mais preparado para filamentosos, ok? A gente, então, leveduras, a gente só identificou como leveduras, entrou na identificação como levedura, né, classificada assim, mas não conseguimos identificar família, gênero ou espécie. Então, em as fotos, é bacana esse trabalho com as bromélias, que tanto a Hermana quanto o próximo aluno, as fotos estão maravilhosas, porque eles fizeram o trabalho da foto da parte de cima do substrato do meio de cultura, então o fungo crescendo na parte de cima do substrato, como também a foto da parte de baixo da placa no substrato. E
para a identificação de fungo, principalmente microfungo, é muito importante identificar essa diferença de coloração ou de formato, de como ele cresce na parte aérea, como ele cresce no fundo da placa. Você vê aqui, ó, que essa parte aqui da parte aérea é diferente de cor na parte que fica no substrato, no fundo. Tá? Então, com isso, ajuda bastante na identificação desses microfungos. E aqui nós temos o outro aluno, o Clebson. Ele fez trabalho com as folhas das bromélias. Então, ele pegou a folha superior, que são as folhas mais jovens, e as folhas inferiores, que são as folhas mais velhas, né? E tentou isolar ali fungos endofíticos e epifíticos. Então, os endofíticos são aqueles que estão ligados, né, com o tecido vegetal, enquanto que os epifíticos estão apenas na superfície do tecido vegetal. Então, ele também teve o cuidado, né, de tirar foto da placa da visão superior e da visão inferior da placa. Bem, esse artigo também está legal, porque nesse artigo a gente coloca lá um protocolo bem bacana, bem explicadinho, de como fazer a higiene das folhas para todo o processo de isolamento do microfungo, crescimento e isolamento do microfungo. Então, existe protocolo tanto para epifíticos quanto para endofíticos. Então, aqui, da Vriesia procera, né, das folhas da Vriesia procera, aqui tem os fungos identificados endofíticos, tanto na folha superior quanto na folha inferior, e a mesma coisa para fungos epifíticos na folha superior e na folha inferior. Então, vocês verem que a folha da Acne alba tem maior quantidade, né, de fungos do que na folha da Vriesia procera. Também foi feita análise de riqueza. Mais uma vez, a Acne alba teve maior riqueza de espécies. Superfície é maior de folha, né? E aqui a constância. Então, o coletotreco, espécie 1, né, é que mais apareceu, junto com esse penicílio, a espécie 2, que também mais apareceu. Vocês sabem que quando tem espécie 1, espécie 2, espécie 3, assim, é porque a gente tem certeza desse gênero, mas a gente não conseguiu fechar a espécie. E a gente sabe que esses três são diferentes entre si, tá bom? Então, por isso que são identificados separadamente. Então, aqui as fotos também do trabalho do Clebson. Esses fundos também são muito bonitos. Bom, e aí os nossos últimos trabalhos foram feitos no manguezal. Foi trabalho de especialização, onde a Érica ficou com microfundo de substrato de manguezal. Então, aqui nós temos uma especialização, né, que é Biociência de Biodiversidade, Ecologia e Conservação Ambiental. E esse trabalho foi feito comparando 3 áreas de mangue no município de Caravelas, aqui na Costa das Baleias, na foz do rio Alcobaça. Esse rio Alcobaça, ele começa lá em Minas Gerais, ele entra aqui pelo extremo sul da Bahia, passa pelo município de Teixeira de Freitas e deságua no Oceano Atlântico, aqui no município de Caravelas. Então, nós escolhemos 3 áreas dentro desse manguezal. Uma área mais preservada, com as espécies arbóreas típicas de manguezal, o solo bem típico de manguezal, um solo úmido, né, sem poluição. A área B foi uma área estressada, que ela já está começando, né, a sofrer a antropização. Então, a gente já vê banco de areias, a gente já vê algum tipo de poluição, já vê espécies arbóreas que não são típicas de manguezal. E na área C, que é na área onde fica próximo a bairros, no município de Caravelas, é uma área já bastante antropizada, com solo mais seco, com muita
da presença de árvores, de espécies arbóreas não típicas de manguezal, como nogueiras, né, amendoeiras. Então, uma área bastante crítica. Bom, como é substrato, então, vários substratos foram encontrados espécies de microfungos, como folha, flor, graveto, cascas e frutos. Então, aí tem a lista do substrato e do microfungo identificado nele. Aqui temos o número de riqueza de espécies, foram 19 espécies, sendo que foram 5 sem possibilidade de identificação. A gente realmente não conseguiu identificar essas 5 espécies, nem como família. Aqui a questão de constância, né? O bipolar de SP1 foi o que mais teve constância. E questão de similaridade e diversidade, foi interessante isso, né? Porque a diversidade entre elas foi grande. Tá? Então, entre as 3 áreas, houve pouca similaridade, sendo que da área preservada e da área totalmente antropizada, não teve nenhuma similaridade, não teve nenhum fungo encontrado nesses 2 locais, que foi encontrado nesses 2 locais. Então, aqui dá para ver bem isso, né? Os únicos fungos que teve similaridade foram os bipolares, que foram encontrados na área A e área B, e o monodictus, que foi encontrado na área B e na área C. Agora, o interessante é que a área C antropizada, ela teve maior riqueza de espécies. É possível explicar isso? É possível, sim. Aqui são as fotos dos microfungos. Aqui é a foto do microfungo na lupa. Aqui é a foto dele no substrato. E aqui é a foto dele na lâmina. O outro trabalho foi da Bianca, foi a ecologia de fungos políporos, né, que são aqueles fungos que não são tão efêmeros, eles duram mais tempo, eles são mais resistentes ao tempo, né, à dessecação, aguentam mais a dessecação, e também fez parte de trabalho de conclusão da especialização do ECOA. Então, aí nós temos também as fotos desses macrofungos. Interessante ver que teve uma espécie, o Tricapton sector, que apresentava uma grande quantidade de indivíduos dentro do mangue. E houve uma certa similaridade, né, de algumas espécies entre as áreas. Então, por exemplo, a Hexagônia, tanto na área A quanto na área B, o Pycnoporus sanguíneos, que é o famoso orelha de pau, aquele bem laranja, né, encontrado nas 3 áreas. O Tricapton sector, ele foi encontrado em tudo que é lugar, muito bacana ele. Então, em questão de riqueza de espécies, né, a área estressada teve maior riqueza de espécies e de diversidade. Okay? Aqui a questão de constância, o Tricapton sector foi campeão. Toda vez que a gente ia fazer coleta, ele estava lá, aparecia ele. E aqui a questão de similaridade e diversidade. Então, entre as áreas A e B, teve certa similaridade, e entre as áreas A também, aqui A, e B e C, também teve uma pouca similaridade, mas teve. Então, aqui são os fungos que foram encontrados nessas áreas. Bom, e depois, o que a gente faz com todos esse material, né, que a gente coletou, a gente processou para identificação? Bom, a gente também temos aqui uma micoteca, que é um espaço de coleção e armazenamento, né, de material fúngico. Ela pode ser chamada de micoteca, né? Então, a gente tem aqui um espaço para isso. Então, depois que o fungo é processado, identificado, é feito o seu registro em uma planilha, onde nessa planilha vai ter a data, quem coletou, quem identificou,
qual a identificação, toda a hierarquia taxonômica desse fungo identificado, local, tem também ali o GPS, onde foi encontrado, ok? Então, tem todas as informações e um código. Então, os microfungos, eles são guardados em 2 tipos de conserva. O método Castellani, você faz com que o fungo cresça no meio de cultura. Depois que ele cresce, é cortado pequenos fragmentos, pequenos cubos com meio de cultura e o microfungo. E é mais ou menos 5 milímetros, 6 milímetros, esse cubo. E é colocado dentro de um frasco com água deionizada ou água... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome agora. Mas a gente usa aqui a água deionizada, né, esterilizada. E ele dura bastante tempo. Ah, você quer trabalhar com ele de novo? Basta pegar um fragmento desse, colocar no meio de cultura e esperar que ele cresça. O outro jeito é fazer repique do microfungo em um meio de cultura em tubo de ensaio. Depois que ele cresce, a gente coloca, né, óleo mineral esterilizado até a camada superior, ok? Então, o fungo fica submerso nesse óleo mineral. Então, a sua fisiologia, né, diminui e, com isso, ele também dura bastante tempo. Quer usá-lo? Você retira esse óleo mineral, deixa um tempo secando, tira um fragmento desse fungo, coloca no meio de cultura e ele vai crescer de novo. Já para os macrofungos, a gente usa a essicata, que nem essicata botânica. A gente só não amassa, tá? Mas coloca em uma estufa, geralmente 40, 45 graus. Aí depende também se ele é aquele fungo orelha de pau, políporo, né? Ou se ele é um fungo friável, aquele que é bem efêmero. Então, quanto mais água ele tiver, ele é mais mole. Então, ele tem que ficar mais tempo na estufa de secagem. Porque quanto menos água você guardar esse fungo, mais tempo vai ser o seu período de preservação, ok? E os microfungos também são guardados as suas lâminas com esporos, com o próprio microfungo, e também dentro desse envelope fica o substrato onde foi encontrado o fungo. Então, nós temos dentro dessas caixinhas tanto os macrofungos com identificação, com a ficha, né, onde tem seu código e a identificação deles. E aqui também os microfungos. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. A gente agora vem a parte boa, que são as perguntas, né? Então, estou aqui disposto a tirar a dúvida de vocês. E tudo vai passar, pessoal, com certeza tudo vai passar. E a gente, então, vai poder se encontrar numa bela praia aqui no extremo sul da Bahia. Podem vir quando tudo isso passar, tá bom, pessoal? Agradeço ao pessoal do Saber Vast pelo esse convite, por lembrar do meu nome. Me sinto honrado de estar aqui falando um pouquinho sobre esses seres que eu amo tanto. Então, aqui está o nosso contato no Instagram do Fundos Extremos. Aqui está o Linktree meu pessoal, que vai ter lá um montão de projeto nosso. Aqui o e-mail pessoal que eu mais uso, né? Então, quem quiser qualquer material sobre fungos, identificação de fungos, né, protocolos, quiser esse material todo que eu mostrei aqui, basta mandar um e-mail que eu envio sem nenhum problema. Afinal de contas, a divulgação científica é muito importante e sempre será importante, tá? Nada de guardar conhecimento na gaveta. Conhecimento é para ir para frente. É isso que é importante, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Muito boa a palestra. Valeu. Eu queria ver se o pessoal tem aqui alguma pergunta, certo? Para que a gente possa passar para o senhor. Pode perguntar à vontade, pessoal. Aproveite. Aproveite que hoje eu estou aqui que nem um duende. Tá chegando. Opa! Cadê o pessoal? A minha equipe aqui do audiovisual me ajuda aqui com a pergunta aqui do Matheus Jesus. Professor,
O Matheus Jesus, ele fala o seguinte, boa noite. O grupo de pesquisa do senhor também realiza trabalhos moleculares para identificação de fungos, sequenciamento ou apenas morfológicos? Ótima pergunta, cara. Muito boa, Matheus. É o seguinte, nosso laboratório não é preparado para identificação por sequenciamento, né? Então, a gente trabalha somente no morfológico. O morfológico, como a gente viu, tem os seus problemas, mas ele ainda é uma ciência importante, ela é ainda uma ciência básica importante para identificação de seres vivos. Então, existem vários fungos que a gente, com a morfologia, você consegue identificar facilmente. Mas você viu muito bem também, né, que, por exemplo, aqueles foram lá não identificados, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, com certeza, aqueles com o sequenciamento genético, a gente iria conseguir a identificação dele. Então, o sequenciamento genético ele é importante, é uma ferramenta que deve ser usada, tá? Mas a gente espera abrir contatos aí também, né? Eu tenho contato com o pessoal da Federal de Pernambuco, o problema todo está sendo essa pandemia, alguns laboratórios estão fechados, né? Então, esses contatos estão meio assim, com alguns ruídos. Mas estabelecendo contatos com locais que fazem esse sequenciamento são ferramentas muito importantes na classificação, identificação e taxonomia. Não sei se eu respondi. Ok, eu acho que o pessoal está com vergonha de Poxa, fazer... não, pá, tem que ficar sem vergonha. Ciência é pergunta, ciência não é resposta. Enquanto o pessoal é muito... Essa área é muito fantástica, eu amo os fungos, inclusive... Opa, obrigado. Atualmente sou monitor da disciplina de micologia geral. Massa. Sou orientando a professora Virgínia, SV10, então a gente está aí trabalhando aí também com os fungos e quem sabe aí a gente pode fazer até um projeto aí depois com alguns fungos. Bora, pessoal, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Fungos, cara, com o advento da pandemia, veio a questão dessa questão de lives, né? Então, a única coisa boa que eu acho que trouxe a pandemia foi essa comunicação entre pares, né? Entre conhecimento, que quando que a gente na Bahia ia se encontrar com o pessoal aí da Univasf tão facilmente, né? Então, a gente tem participado de bastante eventos online e a nossa conversa entre nossos pares, do pessoal que trabalha com fungo, aumentou bastante esse laço, né? Mas a conversa que a gente tem ainda é que falta no Brasil especialistas de fungos. Eu, por exemplo, vocês viram lá no início do meu currículo, eu sou veterinário e biólogo. Então, a minha área era a higiene dos alimentos. A minha área é bactéria. A minha área era microbiologia bacteriana. Então, quando essas 4 alunas vieram para mim, perguntando se eu orientava, eu topei. Topei e comecei a estudar com elas. E fui estudando e fui me apaixonando, né? Então, a gente buscou conhecimento. Então, eu acho que a gente não pode nunca perder essa chance de buscar conhecimento. E foi legal, porque eu fiquei apaixonado, cara. Tanto que agora a gente vive dentro de um projeto, a gente busca, geralmente, fomento dentro desse projeto, né? E a gente está muito feliz com esse conhecimento. Então, pessoal que está em dúvida do que vai fazer no curso de Ciências Biológicas, venha para fungos. Nós temos vários centros importantes aqui no Brasil, que trabalham com fungos ambientais, com taxonomia. Tem o pessoal da Federal de Pernambuco, na própria UNEB, né, tem um campus, eu acho, de Paulo Afonso, eu sempre confundo se é Paulo Afonso ou se é Juazeiro, mas é naquele lado de lá. Tem o pessoal de Santa Catarina, tem o pessoal do Rio Grande do Norte, tem o pessoal da Estadual de Feira de Santana também, que trabalha com microfungo, o professor Luiz Guzmão, que eu considero o meu padrinho no conhecimento que eu sei de fungos, porque ele que abriu essa porta, o que ele pôde passar de conhecimento para mim, ele passou, agradeço muito a ele sempre, né? Então, temos esses centros de excelência de fungos no Brasil, mas, mesmo assim, ainda falta
ainda faltam especialistas em fungos no Brasil. Então, venha para o fungo, venha para a funga. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. O Jorge Henrique, professor, ele fala o seguinte: haviam fungos novos descritos com potencial parasitológico? Sim, sim. Dentro daqueles fungos ali ambientais, por exemplo, que apareceram em bromélia, tinha alguns que são parasitas, podem causar doença em seres humanos e animais. Tá? No meio ambiente, você com certeza vai encontrar também fungos que podem causar doença. Mas a questão desses fungos, geralmente, eles vão causar doença séria em indivíduos imunocomprometidos, tá? Então, se a pessoa tiver com a imunidade inteira, sã, né, sem nenhum problema, sem nenhum comprometimento na sua imunidade, não vai ter nenhum tipo de problema, de doença. Tá joia? Mas, logicamente, que a gente, no laboratório, a gente tenta trabalhar, né, com toda a biossegurança que é possível, tá? O Franciello pergunta o seguinte: boa noite. No seu grupo de pesquisa, vocês também realizam ilustrações desses fungos? Adorei a palestra. Valeu, obrigado. Poxa, Francisco, desculpa, Franciello, eu estou sem óculos. Franciello, legal, cara. Eu mesmo adoro desenhar, então eu tento fazer desenhos. Eu estou montando agora um glossário sobre termos da funga, né? E eu mesmo estou fazendo os desenhos, tá joia? Mas, pela sua pergunta, eu acho que você gosta dessa área, né? Ilustração. Então, se você quiser saber mais um pouquinho, ou se você se interessa em desenhar os fundos e quiser bater um papo comigo, entra depois lá no e-mail, manda mensagem que a gente pode conversar, tá? Mas é muito legal trabalhar com ilustração de qualquer ser vivo, né? O ilustrador científico, a ilustração científica é muito mais importante do que a foto. Por que eu falo isso? Na foto, né, você pega um ângulo apenas daquela espécie. Na ilustração científica, você pode colocar todos os detalhes daquela espécie num único plano. Então, na ilustração científica, você consegue mostrar mais detalhes de uma espécie do que numa única foto. A Sinara Sá mandou um recado aí, o Nébio Campos de Paulo Afonso. Obrigado, Sinara. Eu sempre me confundo o local. É Paulo Afonso, viu, gente? Que a Uneb tem um campus muito forte lá sobre fungos. Professor, aqui temos outra pergunta da Maria Clara. Ela perguntou: o senhor poderia indicar alguma referência, seja faculdade, com de pesquisa que trabalha com Basidiomycota? Legal. Então, Basidiomycota, pô, é o meu fraco também, eu gosto muito. Tem o pessoal do laboratório de Basidiomycota da Federal de Pernambuco. Tem grupo, oh meu Deus do céu, tem no Facebook, tem no Instagram, é Laboratório de Basidiomycota da UFPE, Federal de Pernambuco, tá? São sensacionais, né? Meu sonho é fazer o pós-doc lá também, e lá tem mestrado, doutorado, especialização, tem tudo lá sobre Basidiomycota. Muito legal. Boa sorte, Maria Clara. O Luigi, ele pergunta o seguinte: a ocorrência de fungos aqui no norte da Bahia me parece bem baixa. Isso é relacionado à baixa umidade? Quais os fatores envolvidos? Ótima apresentação, professor. Valeu, Ludmila. Obrigado, cara. A gente tenta, viu? Pô, cara, eu não sei como é que é a ocorrência de fungos aí no norte da Bahia. No norte da Bahia eu acho que é semiárido, né? Eu não sei, mas eu acho que tem bastante, cara. O pessoal da Estadual de Feira de Santana, pelo menos na área de microfungo, eles têm bastante trabalhos com microfungos. Agora, realmente, macrofungo, eu não sei dizer. Eu não tenho certeza não, tá? Então, se você é dessa área, é um bom nicho, então, para você começar a pesquisar macrofungo nessa área. É uma dica. Fica a dica. Essa pergunta é minha agora. Sua, então vai, manda aí.
eu queria saber como é a questão assim de trabalho. Na sua universidade, vocês fazem algum trabalho com fungos patogênicos? No caso, que tem potenciais de micose, mas potenciais pandêmicos, como por exemplo, a Candida auris, mucormicoses. Você conhece, ou o senhor conhece, ou vocês trabalham com esse tipo de micose, de doenças oportunistas? Não, não, a gente não trabalha com esses fungos. Isso aí é mais da parte da micologia médica, né? A gente trabalha mais com fungos ambientais. Dentro da nossa disciplina, isso é uma outra coisa interessante. Quando, eu, quando eu falei, né, sobre os grupos de pesquisa de fungos, que a gente se reúne, a gente se encontra, mesmo online, eu fiquei surpreso, né? E que todos ficaram surpresos, como as universidades e os cursos da área biológica não têm disciplina específica para fungos. Os fungos geralmente ou são dados na área de botânica, junto com as pteridófitas, né? Ou dentro da microbiologia. Aí dá mais para microfungos. Então, aqui na UNEB, a UNEB, em todo o campo, em todos os campi que tem curso de ciências biológicas, temos disciplina biologia dos fungos, separado de botânica e separado de microbiologia. Então, isso já é um ganho, tá? O pessoal da área médica tem, geralmente, a área de micologia médica, né, onde se trata mais sobre os fungos patogênicos, principalmente animais. Já o pessoal da engenharia agronômica, agricultura, dessa área, trabalha mais com os fitopatogênicos, são os fungos patogênicos de plantas, que são mais a área de vocês específicas. Então, é legal também saber isso, que trabalhar com fungos é um leque enorme de sub-áreas. Então, temos ecologia médica, fungos ambientais, macrofungo e microfungo, fitopatogênicos, endofíticos, né? Então, epifíticos, vários tipos, vários sub-áreas dentro da micologia. Então, também é muito legal saber disso, né? Que aí você tem que buscar aquilo que você mais tem afinidade, aquilo que você já está seguindo a sua linha, né? Para tentar um estudo mais aprofundado daquilo que você mais gosta, né? Porque o bom é você estudar e trabalhar naquilo que você gosta. Tá? Não sei se eu vou responder a você, Alex. Inclusive, aqui na nossa universidade, a gente também tem a disciplina destrinchada, né? A gente tem a disciplina de microbiologia e também temos a disciplina de micologia, né? E ano passado, no período suplementar, foi ofertado uma disciplina chamada bioagentes patogênicos, né? Onde é que a gente conseguiu ver uma parte da micologia médica. Apesar de que a própria disciplina, ela fala um pouco, mas bem superficial, porque a carga horária não consegue falar sobre todos os fungos, né? Mas a gente conseguiu entender um pouco mais, até porque essa área é um pouco negligenciada, né? Bastante negligenciada pela comunidade médica, comunidade científica. A gente tem começado a ver agora uma atenção mais específica com essa questão de fungos que têm potenciais pandêmicos, como a Candida auris, a mucormicose. Inclusive, a gente tem relações com Covid, né? Complicações com Covid. Sim. Então, o fungos tem uma diversidade muito, muito grande e se a gente for realmente destrinchar, a gente fica doido de tão grande como é. Eu ia falar uma coisa sobre isso, né? Mas daqui a pouco eu lembro. Estou vendo aqui que a Joane botou aqui, que na UFP, Laboratório de Basílio de Micota, a professora Tatiana. Isso mesmo, Tatiana também é conterrânea minha, é carioca, mas está lá na Federal de Pernambuco já faz bastante tempo, né? Também tem vários trabalhos, ela que domina a área de Basílio de Micota aqui no nosso Nordeste. Tá joia? A área, por exemplo, de micologia médica, na disciplina que eu dou, biologia dos fungos, a gente consegue fechar ela em 2 aulas, né? Porque a gente fala mais sobre a classificação de micose superficial, né? Sistêmica. Então, a gente vai falando um pouquinho mais sobre cada uma, né? Só demonstrando quais são, mas não aprofundando matéria de patologia, etc. E como você falou, na área biológica, a parte patogênica não é muito
falado, até por questão biológica, né? A gente está estudando a vida, a gente não está estudando as doenças. Quem estuda mais a área patogênica é o pessoal das áreas, como medicina veterinária, agronomia, né? Que, como está muito ligado à saúde, então vai estudar mais a questão dos patogênicos. Excelente, excelente. Então, professor, creio que não tem mais perguntas. Pena, poxa. Estou aqui. Vamos lá, pessoal. Bora, galera, vamos. A gente tem tempo ainda. Professor terminou em 1 hora, em menos de 1 hora a sua palestra. O que eu acho mais legal, cara, eu acho mais legal em palestra essa parte aqui do bate-papo, essa parte da conversa, entendeu? Então, eu acho bacana, é isso. Lógico, porque senão também eu podia falar muito tempo lá, né? Mas ali, o que eu falei ali foi o básico para aumentar a curiosidade. Então, quem quiser saber mais, manda e-mail para mim, que eu mando para vocês esses artigos, eu mando a nossa apostila de aula, aquele guia, tá? A gente fez aqui um protocolo de identificação de macro e microfungo, então quem quiser trabalhar com isso, né? Como é que faz a identificação de macro e microfungo na bancada. Como eu disse, né? Tem a área de saída de campo, que esse é muito legal realmente, e tem a área de bancada. A gente passa bastante tempo na bancada, porque para fazer identificação de fungos leva tempo, né? Você tem que ter um tempo de bancada grande para conseguir identificar a espécie, tá joia? Mas quem quiser, pessoal, entre em contato aí, como eu falei, né? Eu me disponho sempre a enviar tudo que eu possa enviar. A gente tem também um Google Drive bastante extenso, com um montão de material de livros do mundo todo nesse Google Drive, tanto de macro, microfungo, patogênicos. Então, é só enviar o e-mail, porque aí a pessoa tem interesse, né? E aí eu envio todos esses dados. Professor, eu queria saber uma outra pergunta. Vocês trabalham também com micorrizas? Vocês têm algum experimento com micorrizas utilizando... porque na Chapada Diamantina, lá no campo o parque de Sempre Viva, que eles estão fazendo, né, tentando reintroduzir a espécie da Sempre Viva. Eles têm utilizado, eu fiz uma viagem para lá no ano de 2019, eles estão utilizando a micorriza, né, para poder tentar resgatar algumas espécies da Sempre Vivas, para poder tentar, né, revitalizar o próprio parque ecológico lá. Eu queria saber um pouco mais se vocês trabalham com algum projeto assim de revitalização, utilizando micorriza. Cara, especificamente trabalhar com micorriza, a gente não trabalha. Mas a gente sabe que grande parte desses macrofungos que a gente identificou, principalmente o do tipo cogumelo, né, aqueles que são mais efêmeros, uma parte deles é de micorriza. Então, aquela parte que aparece, né, que a gente retira de lá do solo para levar para o laboratório e para fazer a identificação, é uma parte de uma micorriza que está ali naquele local, de ou uma espécie arbórea ou de várias espécies arbóreas que estão ali vivendo naquele habitat. E, em tempos, aparece o fruto de reprodução. Fruto não, corpo de reprodução, né? Que é chamado de esporoma, onde vai ser liberado os esporos. Então, o que é um cogumelo? O que é um fungo? Um fungo macroscópico não é mais do que uma parte de um indivíduo enorme, que está ali no subsolo, né, pela sua exília, pelo seu micélio, que, em tempos, surge ali um corpo que vai liberar esporos, que é o esporoma, que pode ser um ascoma ou um basidioma, né? Então, ali, geralmente, temos micorrizas. E micorrizas vai ter, cara. Vai ter. A gente não aprofunda em micorriza, porque micorriza é uma outra especialidade dentro do estudo de fungos, que nem, por exemplo, líquens. Quem estuda líquens,
é o pessoal de fungos, né? Líquens é um ser fantástico. Eu pretendo fazer uma coisa com líquens aqui também na nossa região. Procure saber mais sobre líquens, cara. Líquens não são apenas duas espécies diferentes. Já se sabe hoje em dia que ali pode ter 3 ou mais espécies diferentes, né? Já tem líquens que tem levedura, fungo leveduriforme, tem fungo filamentoso e tem a alga. Fora as outras subespécies que habitam também naquele mesmo local do líquen, né? Já tem artigo científico defendendo que, na verdade, o líquen é um microecossistema, não é somente feito por duas espécies. Mas o mais interessante do líquen é que quem dá o nome da espécie do líquen é o fungo. Então, o fungo filamentoso é que vai dar o nome à espécie daquele líquen, né? Então, para você ver, mais uma área para quem gosta de fungo, né, estudar. Tem a área da micorriza, também uma área muito extensa, são vários tipos de micorrizas que existem, né? E as áreas de líquens também. Então, procure saber mais, né? Eu gostei da Maria Clara aí, que ela vai colocando as coisas no chat. Ela botou lá para assistir os Fungos Fantásticos. Realmente, quem tiver o Netflix, tiver a chance de assistir, assista esse documentário. Não é um documentário chato, é um documentário bem maravilhoso o documentário. maravilhoso, né? Tem imagens fantásticas ali. Explica bastante coisa básico, né? Sobre fungos ambientais, a sua importância. Então, você falou de micorrizas, mostra ali fundamentalmente a importância dos fungos, né, para as espécies vegetais. Então, vale a pena assistir. Temos aqui outra pergunta do Matheus Jesus. Ele pergunta o seguinte: além dos trabalhos taxonômicos, o senhor realiza trabalhos ecológicos sobre dinâmica populacional, levantamento de fungos em período chuvoso e seco? Boa pergunta, cara. Bem, a gente não chegou a esse ponto, porque como a gente está no início ainda, né, a gente começou mesmo trabalho em 2015, então nós temos aí 6 anos de projeto, sendo que nós temos 2 anos parados, né? Os laboratórios da UNEB, por enquanto, estão fechados devido à pandemia, então o nosso último projeto foi aquele de manguezal. Então, o que a gente fez de ecologia foi análise ecológica, apenas. Análise ecológica pura, porque a gente geralmente ou fazia com 2 espécies de plantas para identificar fungos, ou áreas diferentes para identificar fungos. Aí você está falando ali sobre dinâmica também, eu acho legal essa parte, mas a gente não teve ainda essa chance, né? Além de ser bastante complexo também, eu acho complexo essa área. Mas, por exemplo, em período chuvoso e seco, é uma boa ideia, mas isso para a área, né? Para a gente saber aqui na nossa região, porque a gente sabe que, por exemplo, os fungos formato cogumelo, que são aqueles efêmeros que surgem, aparecem e somem rapidamente, eles aparecem mais em período chuvoso. Já aqueles fungos, que são fungos de madeira, né, que fazem decomposição de madeira, substrato madeira, tronco, os ligniformes, né, que decompõem a lignina na madeira, esses são fungos que eles são fungos que duram mais tempo, né? Então eles vão estar tanto no período seco quanto chuvoso. Agora, ele demonstra uma coisa muito importante. Todo local que tem bastante fungo, esses fungos que duram bastante tempo, os ligniformes, né, que degradam madeira, eles são indicadores, né, que aquele local ali ele tem um futuro bom, porque ele está degradando matéria orgânica, então aquela matéria orgânica vai voltar para o solo, né? E com isso aquele local ali vai ter maior chance de recomposição florestal do que um outro local que tem menos destes fungos. Por isso, não sei se vocês lembram, quando a gente levantou as espécies do mangue lá naquela área antropizada, deu maior número de fungos políporos, que são esses fungos que eu estou falando de madeira. Por quê? Porque lá tem mais madeira morta, lá tinha mais espécies diferentes de árvores, então a riqueza foi maior. Então, ali no futuro, se ninguém mexer, e se a corrente marinha, né, a corrente do manguezal voltar ao que era antes, ela tem uma grande chance de voltar
ao seu estado natural anterior. Tá? Então, trabalho chuva e seco, mais ou menos já se sabe como é que é esse ciclo. Mas é importante a gente fazer estudos em áreas diferentes. Boa ideia também. Obrigado. A outra pergunta é de Joane Maria. Ela pergunta o seguinte: professor, já pensou ou já fizeram trabalhos biotecnológicos com essas espécies isoladas de diferentes substratos? Massa! Ora, esse era um dos nossos sonhos aqui, do nosso laboratório, já que a gente já tem um bom número de espécies isoladas e preservadas aqui, né? Principalmente de microfungo. E só que a gente estava faltando equipamento. A UNEB, esse ano, ele conseguiu, a UNEB abriu um edital para laboratórios, e eu escrevi um edital que trata sobre isso, que é o uso para ver atividades antimicrobianas de extratos fúngicos, ok? Então, a gente, não sei esse ano, a partir do ano que vem, no máximo a partir do ano que vem, a gente vai conseguir fazer retirada de extratos metabólicos de fungos, e a partir desses extratos, a gente verificar se existe atividade antimicrobiana contra bactérias e fungos patogênicos. Então, é um trabalho biotecnológico também. Então, esse a gente vai conseguir fazer. Como também existe outros trabalhos sobre biotecnologia com fungos. Outra área na micologia importante, né, que vocês também podem querer seguir. Bioprospecção, que o pessoal chama, né? Tem algum depósito de patente já de algum trabalho sobre esses... Algum trabalho do senhor, algum da faculdade relacionado a essa área de fungos depositado no NPI, algum banco de patente? Bom, nosso aqui não, tá? Nenhum, porque a gente nunca tinha feito ainda, a gente vai começar a fazer. Mas eu não sei responder se na UNEB existe já, dentro desses vários campos aí, se tem algum já com metabólito fúngico depositado. Não sei responder essa, tá? Essa eu passo. A Clara Sistelo, ela pergunta o seguinte: professor, os estudantes da Univas querem pesquisar fungos, tem possibilidade e professores por aqui em Petrolina? Eu acho, já vou responder metade. Tem a professora Virginia Svedese, né, que ela é micóloga, então quem quiser já sabe, ela pode orientar vocês a trabalhar com alguns fungos. Agora, apesar que ela não é taxonomista, então quem quiser trabalhar com taxonomia, ela pode ajudar, mas ela não é a área da taxonomia. Petrolina é interior de Pernambuco? Isso, é onde é que a gente reside aqui. A nossa universidade então, é Petrolina, em Pernambuco. Não fica perto aí também de Paulo Afonso? Não muito. Não muito, né? Não muito, tá bom. Não, porque seria Paulo Afonso, o mais próximo que eu conheço aí de Pernambuco, seria Paulo Afonso, né? Aí da UNEB, que tem a professora Nádia lá, que trabalha também com fungos. Ela trabalha muito com fungos endofíticos, eu acho, a professora Nádia. Mas ela também orienta também o trabalho de identificação. A gente vai trabalhando, rapaz. Botou para jogar, a gente joga, cara, de goleiro a ponta esquerda. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Professor, a micoteca de vocês fornece isolados para outros estudos, alunos? Essa é a nossa proposta, né? Não sei se vocês viram lá nas fotos, a gente não faz somente um tubo, a gente não faz somente um castellane. Então, de cada espécie ou espécime, né, a gente tem outros, tem triplicata, pelo menos, né? Então, a nossa proposta inicial é essa, fazer escambo, né, fazer troca com outras micotecas e também fazer doação para pesquisa. Por exemplo, o pessoal falou aí na questão de biologia molecular, seria uma boa para confirmar se realmente aquela identificação morfológica bate ou não com a molecular. Às vezes também a gente fala que é uma espécie, mas na verdade pode ser uma espécie nova, né? Então aí a gente está bancando touca aí às vezes, né?
Então, acho que essas parcerias vão existir a partir do momento que os laboratórios reabrirem, né? A gente vai tentar fazer isso sim. A Clara pergunta mais uma vez se existe alguma linha de pesquisa sobre cogumelo cubensis no Brasil. Deve existir. Eu acho que no Mato Grosso tem, viu? No Mato Grosso, Goiás, eu sei que é no Centro-Oeste, tem um grupo, eu acho, lá, que trabalha com cubensis. Eu não tenho certeza, tá bom? Mas eu acho que tem sim. Acho que tem sim. Se você procurar com calma, eu acho que acha. Tem alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu acho que o pessoal já está legal. Eu falar, rapaz, pessoal. Mas gostei, viu? O pessoal perguntou a dessa. Adoro isso. Aqui é porque reuniu também uma galera aqui que gosta muito de micologia, que eu estava lendo aqui comentários aqui, tem dois mestrandos aqui em micologia, a Glícia e o Massa. Matheus Jesus pela UFPE, então tem uma galera aqui que gosta. Ó, legal. Pô, tô com saudade lá da UFPE, cara. Ó, vou fazer propaganda. Vai vir aí a semana micológica. São 3 eventos em um evento só, tá bom? Poxa, gente, vocês não podem perder isso, tá? Procure no, no Insta, né? Depois eu coloco lá de novo no Story essa questão aí desse evento. Então, serão 3 eventos em um só. Um evento da UNEB e 2 eventos da Federal de Pernambuco. Então, vale a pena. E o precinho está camarada. Para estudante é R$ 10, para pós-graduando é R$ 20 e para profissional é R$ 30. Então, vale a pena procurar isso. Tá bom? Essa semana micológica. Eu estou tentando aqui ver se eu tenho aqui a data, cara. Oh, meu Deus do céu. Aqui, em novembro, de 22 a 27 de novembro. Então, tem tempo Pô, ainda. se o senhor tiver o link, manda lá no chat privado, que a equipe da Saber Vasco coloca lá no chat também. E o e-mail do senhor para que o pessoal, quem quiser entrar em contato para ter acesso lá ao drive que o senhor falou, Sim, pode sim. entrar em contato. Eu vou achar aqui, eu acho que eu já achei. Já vou botar lá, Semana Micológica, já achei. Bendito Google. Eu vou botar aqui no chat privado, aí vocês colocam lá, tá? Então tá aí o chat privado, aí já passei, passa para o pessoal aí. Esse é o Pronto, link da a Semana equipe, Micológica. a equipe de mídia vai estar postando aqui no Isso. chat. Vamos E para a próxima pergunta. eu achei super legal esse evento, que todo o dinheiro da inscrição é dado para uma entidade de caridade. Ou você escolhe um asilo de idoso, ou escolhe um que é sobre castração de gatos. Tá bom? Então, na verdade, quando você vai fazer a inscrição, você tem que enviar o comprovante do Pix que você enviou para uma dessas 2 instituições. Então, a ideia também é fantástica, que ajuda a todos. Né? A Maria Clara pergunta o seguinte: professor, é possível trabalhar com espécies de basidomicota que não sejam nativos? Poxa. Bom, sim, eu acho que sim, porque nós temos aqui no Brasil alguns basidomicota que não são nativos do Brasil, mas que já se encontram aqui no Brasil. Tá? Eu não vou saber. Mas eu acho que um exemplo clássico, tá? Um exemplo clássico oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui a espécie dele rapidamente aqui, que agora me deu branco, cara. Como é que posso esquecer? Olha isso. O Amanita. O Amanita muscari, é aquele que é o vermelho com manchinha branca, ele não é original do Brasil. Tá? Mas ele é bastante encontrado hoje em dia no Brasil, principalmente no sul do nosso Brasil, onde tem pinhas, né, pinheiros, né,
Então, ele faz micorriza com essas árvores e aflora, de vez em quando, lá a Manita muscaria. Então, é um basílio micota que não é nativo do Brasil, mas se encontra também no Brasil. Então, nós temos algumas espécies, várias espécies que não são nativas do Brasil, mas hoje em dia já se encontram aqui no Brasil. Tá? O pessoal está pedindo o link aí, ó. Não botou o link lá ainda. Se a equipe não colocar, eu coloco lá daqui a pouco. Existem muitos cogumelos a serem descobertos ainda no Brasil? Muitos. Hoje em dia, atualmente se sabe que existe mais ou menos cerca de 130, 150 mil espécies de fungos identificados. Mas se espera que existam mais de 1,5 milhão de fungos para serem identificados ainda. O pessoal lá que eu falei de Feira de Santana, a estadual de Feira de Santana, todo ano eles identificam fungos novos. Todo ano tem artigo novo com microfungo novo. Tá? Principalmente que agora lá estão também usando a biologia molecular. Então fica mais fácil ainda, né, encontrar alguma espécie nova. Então, quem também quer colocar o nome em uma espécie nova, venha trabalhar com fungo. Estou fazendo uma propaganda aqui. Aqui o Arthur Guiar, ele fala, professor, estou desenvolvendo uma pesquisa com biorremediação de fungos provenientes de ambientes marinhos aplicados na degradação de microplásticos. Pô, massa demais, cara. Tomara que dê certo, viu? É o futuro. No filme, documentário Fungos Fantásticos, fala, né? Os fungos vão salvar o planeta. E como, fungo, cara, se a gente for pensar na história da ciência, o reino fungo foi até década de 60 tratado como vegetal, reino vegetal. Somente no final da década de 60 que foi feito um reino somente para fungos. Por isso que existe ociosidade de especialistas de fungos ainda. Porque, queira ou não queira, ela é uma ciência que tem meio século apenas. Entendeu? Então, é uma ciência que está ainda andando. Ok? Então, vai ter muita coisa descoberta através dos fungos. Basta lembrar que o primeiro antimicrobiano, o primeiro antibiótico, o primeiro antibacteriano foi feito a partir de um fungo, o penicillium, notatum, que o Fleming descobriu sem querer. Né? Então, e a maioria dos antimicrobianos ainda é extraído, né, de fungos, ou pelo menos de actinocetos, né, que são estudados com fungos, mas na verdade são bactérias. Mas, como ele tem uma estrutura parecida com o fungo, né, acaba que os micróbios estudam ele também. Também mandar um alô aqui para a Joane, também da UFPE, também, tá? A Alice falou aqui que ela está aqui presente também. O Arthur Guiar também perguntou o seguinte, o senhor sentiu alguma dificuldade em recuperar fungos de manguezais? Arthur, não sei se você tem experiência com manguezais, foi difícil recuperar microfungos de substrato. Os macrofungos estavam lá já, né? Mas os microfungos foi bravo. Eu tenho aqui algumas hipóteses para, no futuro, tentar fazer um meio de cultura diferente, porque lá é um ambiente, de certa forma, entre aspas, hostil, né? Perto do que a gente vive no meio ambiente de floresta, né? Então, e lá tem o ciclo da água, que é diferente, salinidade, então tem vários parâmetros diferentes de uma floresta. Então a gente sentiu certa dificuldade realmente com microfungos. Agora, com macrofungo, é aquilo, tem uma outra coisa, né? Não sei se vocês repararam. Nosso projeto inicial para macrofungo era encontrar qualquer tipo de macrofungo, entre eles os efêmeros, os cogumelos. Mas não encontramos cogumelos. Por que não encontramos cogumelos? Porque manguezal depende do ciclo. Tem aquele ciclo, né, de vazão, né,
enche de água, esvazia. Então, se aparecer lá um columelo qualquer no solo, vai vir a água durante o ciclo de enchente e depois vai retirá-lo. Então, a gente nunca encontrava. Se tem, é capaz de ter, mas a gente não encontrava, tá? Porque ele sofre ele é um sistema, né, cíclico. Então, tem esse viés também aí. Então, por isso a gente encontrou mais somente os políporos que ficavam nos galhos das árvores. Mas sobre solo, nenhum fungo. O Luigi, ele fala o seguinte, pergunta, professor, pode falar mais sobre aquilo dos fungos na recuperação da vegetação? Sim, solo, o solo para a recuperação, um solo rico, ele vai ter que ter fungo. Tá? Ele vai ter que ter microfungos, vai ter que ter micorrizas de macrofungos, né, hifas de macrofungos. Porque o que fazem os fungos? Como é que é o sistema da funga? Como é que ele se nutre? Ele faz decomposição de matéria orgânica. Ele libera enzimas no local para decompor a matéria orgânica que esteja naquele local. Então, ele transforma a matéria orgânica. Então, com isso, vamos usar uma palavra comum. Ele aduba aquele local. Tá? Ele vai nutrir aquele solo. Então, daí a importância do fungo na recuperação de vegetação, da recuperação ambiental. Então, tem a ver aquilo com o que eu disse. Se você tem, tem num ferimento de mata que tem muitas árvores caídas, ou alguém derrubou, ou alguma intempérie aconteceu ali e muita árvore caída. Se depois, com o tempo, vai ter que ver, surgiram fungos decompositores de madeira? Se surgiram, ótimo. Isso quer dizer que está havendo um reequilíbrio naquele sistema. Tá? Então, aquele sistema ali tem toda a condição de se recuperar. Se não for o tempo todo mexido. Né? A próxima pergunta, o Matheus Jesus ele pergunta o seguinte, o que o senhor acha da negligência para com os fungos nas listas de espécies em risco de extinção? Eu não sei nem se é negligência, volta de novo naquilo que eu falei, falta de especialistas, tá bom? O pessoal da Federal Santa Catarina está fazendo um trabalho muito bom na tentativa de identificar fungos para serem colocados nesta lista de risco de extinção. E fungo, o macrofungo é um ser geralmente efêmero, isto é, hoje ele está aqui, você o vê, mas talvez se você voltar ali amanhã, ele já não vai estar ali. Ele não vai estar ali porque outro animal comeu, porque ele vai servir de alimento para outros animais também, né? Ou então ele também já se decompôs, porque ele vai ser decomposto também pelos microfungos ambientais. Então, com isso, você não consegue, às vezes, né, quer dizer, não se conseguir, às vezes, saber se ele iria voltar para aquele local ou não. Então, por isso a importância do GPS, do localizador, né? Então, a gente tem lá todos os pontos de localização. Então, a gente quer monitorar se tal espécie nunca mais apareceu aqui no extremo sul da Bahia. Mas eu tenho os pontos de localização. Eu vou lá e vou monitorando aquele local até ver se ele apareceu ou não. Outro exemplo, aquele fungo que apareceu no nosso campus aqui, ele apareceu em 2017, 2018, 2019. Eu monitorei o tempo todo. 2020 não apareceu, 2021 não apareceu. Foi que houve? Será que ele não vai aparecer mais? Não sei. Será que a micorriza dele continua lá no solo saudável? Mas ela não teve nenhum momento que ela chegou no momento de reprodução assexuada? Não sei. Então tem que continuar esse monitoramento para saber se ele realmente se extinguiu ali naquele local ou se ele está ali, mas não aparece o esporoma, o ascoma, naquele caso. Entendeu?
Então, a lista de espécies em risco de extinção ela deve ser feita para fungos. Existe uma dificuldade ainda, mas o pessoal da Federal de Santa Catarina tem um projeto muito bom sobre isso. Está lançando até um aplicativo, eu acho. Procura lá no site da Federal de Santa Catarina. No Instagram tem também esse pessoal. Né? Vale a pena dar uma olhada nesse projeto. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, não mais havendo, eu gostaria de agradecer ao professor por todo o carinho, por toda essa palestra que foi maravilhosa. Gostaria que o senhor deixasse, se possível, professor Jorge, o seu Gmail, o seu e-mail, para que o pessoal possa entrar em contato aqui no chat, para que a gente possa disponibilizar. E também o Instagram também, que o senhor administra também, para que a gente possa estar encaminhando, caso alguém tenha esse interesse por essa área, queira seguir e também queira entrar em contato. O pessoal da mídia vai estar colocando aqui, ele acabou de colocar o Gmail, o pessoal da mídia vai estar colocando. Então, professor Jorge, muito obrigado por o seu carinho, por ter nos prestigiado, nos privilegiado, né, por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Então, foi muito massa, o pessoal gostou bastante, foi um prazer. Espero que o senhor possa estar em outros momentos aqui também com a gente, quem sabe presencial, quando essa pandemia cessar, e a gente possa fazer aí quem sabe, um congresso de micologia, alguma coisa assim, tá certo? Então, esperamos contar com o senhor das próximas vezes para outras palestras, tá certo? Agradeço também ao pessoal. Oi, desculpa. Obrigado, cara, por suas palavras aí. Eu fico muito contente em participar desses eventos. Como eu falei aqui, né? Eu acho que o papel da ciência é divulgação científica, importante, divulgar conhecimento. Então, um pouquinho que eu sei, eu tento passar adiante. Um pouquinho dessa paixão que eu tenho sobre os fungos, eu tento contaminar também as pessoas nessa paixão. Fico feliz que temos aqui um pessoal que tem bastante perguntas sobre a funga. Né? A funga, por exemplo, é um termo novo, né? O professor lá da Federal de Santa Catarina, junto com outros especialistas daqui da América do Sul e América Latina, América Central, montaram um artigo falando sobre esse novo termo. Então, nós tínhamos a flora para um conjunto, né, de vegetais, a fauna para um conjunto de animais, e não tinha para um conjunto de fungos. Então, você queria falar sobre vários fungos de uma região ou de uma área, você não tinha um termo. Acabava entrando em flora. E a gente quer fugir o tempo todo de todos os termos que lembra botânica. Não que botânica não seja importante, ela é muito importante, mas é uma outra ciência, né? Para se desvincular de vez do estudo de fungo em botânica. Ok? Então, foi criado esse termo funga. Então, funga, né, é o conjunto de fungos de uma área, de um estudo, de uma região. Então, nós temos agora a flora, a fauna e a funga. Tá? Então, por isso eu estou falando aqui a funga, o pessoal às vezes pode não estar ligado. Então, depois, também, quem quiser, eu posso enviar esse artigo sobre a funga, que ele vai explicando o objetivo do uso desse termo. Tá? Então, gente, muito obrigado. E eu que agradeço. Foi uma honra enorme participar desse evento de vocês. Parabéns a todos vocês por divulgar a ciência, por darem voz à ciência. Tá? Negacionismo com a gente não pode ter vez. Ok? Continue se cuidando. Quando chegar a vez das suas vacinações aí, primeira dose, segunda dose, se vacinem, façam campanha de vacinação.
Eu, por exemplo, vou fazer uma campanha entre meus alunos. Todo mundo que apresentar a foto com a carteirinha de vacinação vacinada vai ganhar 1 ponto na média da minha disciplina. Então, professores que estejam aí, façam essa campanha com seus alunos e alunas, tá bem? Para que incentive a vacinação. E somente com vacinação a gente vai conseguir combater essa doença, tá? Essa pandemia. Então, se cuidem e fiquem bem. Um grande beijo a vocês todos. Em nome da Comissão Científica da 9ª Semana Acadêmica de Biologia da Univasf, nós agradecemos a sua participação, professor Jorge, e tenham uma boa noite, gente. Convidamos a todos para que amanhã, a partir das 8 horas, vocês possam estar aí participando das nossas palestras, das nossas programações do dia de amanhã, tá certo? Então, muito obrigado, tenham uma excelente noite e que vocês possam ter gostado dessa palestra. Qualquer coisa ela vai ficar salva aqui no nosso YouTube, no nosso canal. Vocês podem reassistir. Quem chegou atrasado pode também voltar do início, tá certo? E qualquer coisa, entre em contato com a nossa plataforma, com o nosso Instagram, certo? Da Sabiovas, para caso alguém tenha alguma dúvida, ou o e-mail também, vocês podem estar entrando em contato, tá certo? Mais uma vez, obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade, onde estaremos aqui reunidos, quem sabe, presenciais. Boa noite a todos.